como pode pregar se você não tem chamado? Continua, por favor. E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como está escrito? Como são belos os pés que anunciam as boas novas. O que quer dizer? Se você não prega evangelho, boas novas quer dizer o quê? Evangelho. Na verdade, a pessoa fala que evangelho é boas novas. Na verdade, na palavra hebraica, palavra grega, evangelho quer dizer o quê? Boa demais para ser verdade. Se você sentar numa igreja e você não ouvir alguma coisa que é boa demais para ser verdade, vai embora. Amém? Que como são lindos os pés daquele que é chamado, que prega o quê? Evangelho. Que prega o quê? Graça. Que prega o quê? Boas novas. Que prega o quê? Boa demais para ser verdade. Continua, por favor. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem. Consequentemente, quando você começa a ouvir a palavra de boas novas, quando você começa a ouvir o quê? A palavra que é boa demais para ser verdade, consequentemente, o que acontece? A fé vem. A fé vem. Por se ouvir a mensagem. Por se ouvir, ouvindo o quê? A mensagem. A mensagem o quê? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Muita gente fala que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra de Deus. Não. A palavra aqui não é a palavra de Deus. Não é Deus que está escrito lá, é Cristo. Quer dizer, a palavra de Cristo, há a diferença entre a palavra de Deus e a palavra de Cristo. Amém? A palavra de Cristo é o que Deus quer que você ouviu hoje. O mundo inteiro crê em Deus. Hoje a gente não tem anti-Deus. O que temos é o quê? Anticristo. Fala de Deus para qualquer pessoa, não tem problema. Mas fala de Cristo para qualquer pessoa, vão te matar em alguns lugares. Por quê? A fé, qualquer igreja que prega a palavra de Cristo, qualquer igreja onde você senta e recebe a palavra de Cristo, o que a Bíblia disse, a fé vem. Você não gera a fé entra para te abraçar e fala que nunca vou te deixar mais. Não é que você quer gerar a fé entra. Quando está ouvindo o quê? A fé vem pelo ouvindo a palavra de Cristo. Ouvir, a palavra ouvir quer dizer chama. Chama quer dizer o quê? Ouça cuidadosamente. Ouvir uma vez, ouvir 2 vezes, ouvir 3 vezes, ouvir mais. A fé, pá. E a Bíblia diz o quê? É impossível agradar a Deus sem a fé. E quando a fé entra e te abraçar, você está fazendo o quê? Está agradando a Deus. Quer dizer, quando você está ouvindo a palavra de Cristo, você está agradando a Deus. Porque automaticamente a fé entra para te abraçar. E quando Deus está feliz com você, o que acontece? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa força. A força do Senhor, Ele manda força para você. Em que sentido? Cura, bênção, prosperidade. Amém, igreja? Amém. Então, por favor, pensa nisso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Amém? Só que vamos agora ouvir o que é evangelho. Se existe outro evangelho. A gente vai esclarecer isso agora. Vamos lá, pastor. Gálatas 1:6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou da graça de Cristo. Uau! Ele falou, eu admiro que vocês estão abandonando rapidamente, com facilidade. Eu já ouvi muita gente que prega mansinha, com voz linda. Bom dia. Que Deus abençoe a tua vida. Se você está passando alguma coisa hoje, talvez você fez alguma coisa errada ontem, por isso Deus está te punindo. Mas Deus é fiel. Misturar a graça com a lei. Na Bíblia, Paulo ficou chateado com pessoas assim. Ele falou, eu admiro que vocês estão fazendo o quê? Estão abandonando aquele que chamou pela graça. Continua, por favor. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente
Aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Uou, quer dizer, existe outro evangelho. Você deixar a graça e vai para outro evangelho. Só que a Bíblia diz o quê? Aquele outro evangelho, na verdade, não é evangelho. Continua, por favor, pastor. Que na realidade não é o evangelho. Uou, é o que então? O que ocorre é que algumas pessoas estão os perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O que é perverter o evangelho de Cristo? Perverter o evangelho de Cristo é quando você introduzir a lei na sua pregação. Eu vou provar tudo nesta noite. E quantas igrejas estão pregando sobre a lei? Quantas pessoas estão morrendo cada domingo debaixo de uma pregação assim? A maioria das igrejas estão pregando sobre isso, sobre a lei. Deus vai pisar a mão em cima de você, porque você fez isso ontem. Deus não vai ouvir a tua oração, porque isso, aquilo, tal. Você chegar na igreja pesado. Chegar na igreja assim ainda mais. Por quê? É só condenação que sai do púlpito. Por favor, preste atenção essa noite. Você vai mudar a sua mente nesta noite. Amém. Amém. Isso que a maioria das igrejas e as ovelhas sentaram debaixo de maldição assim. Eu vou mostrar para vocês que é maldição. Amém. Ele falou, introduzir a lei é perversão de o quê? De evangelho. Continua, por favor, pastor. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, viu? Ele falou, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos. Já viu? Ele falou, ainda que nós, ele colocou dentro, ou um anjo do céu, ele não falou anjo do inferno. Pregue evangelho diferente do que a gente está pregando, Que seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. Continua, por favor. Como já dissemos e agora repito. Eu vou repetir de novo, como eu já falei. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aqui se chama anátema. É dupla maldição. Quantos pastores estão pregando evangelho diferente? Eu não quero maldição na minha vida. Pois quando Deus me chamou para pregar evangelho, falei, vou pregar evangelho puro. Eu não quero maldição em cima de mim, nem em cima da minha esposa, nem em cima das minhas filhas. Quantos pastores têm filhos rebeldes? Que tem a esposa com câncer, que tem tudo bagunçado, e vai falar, por que estou pagando preço? Que preço que está pagando? Tudo já foi pago na cruz. É porque está pregando um evangelho diferente. Quer prosperar no seu ministério, por favor, pregue evangelho puro. Quer prosperar no seu ministério, pregue evangelho puro. Quando Deus me chamou para começar essa igreja, Deus me falou, bem que tem igreja que se foca na libertação. Tem igreja que se foca na libertação. Tem igreja que se foca na missão, na família, em todas as coisas. Só que eu não quero que você se foque nisso. Se focar somente no meu filho. Pois dele, por ele, para ele são todas essas coisas. Dentro dele há a família, a libertação, a prosperidade, a cura, a todas essas coisas. Revela meu filho para todo mundo e eu vou erguer a sua igreja. É isso que eu estou fazendo até hoje. E você não sabe o que Deus está fazendo. Eu estava pregando e já ouvi pessoas sendo curadas sentado aqui, só ouvindo a palavra de Cristo, porque a fé entra para abraçar, sem tocar. Por isso, a maioria das vezes, eu não chamo a pessoa para frente para tocar, porque a Bíblia diz que quando a palavra de Deus sai, ela cura. Toca nas pessoas, quebra. Ele entra no coração como uma espada. Entra em todo canto, te curando o seu órgão, a sua órgão, curando toda parte do seu corpo, do seu ser. Amém? Então ele fala, se alguém prega evangelho diferente, anátema, dupla. Uma maldição já é ruim. Imagina dois. Quer prosperar no seu ministério, procura pregar somente sobre a graça. É evangelho de verdade. Amém?